Oi gente, aqui é a Daniela e hoje a gente vai conversar um pouco sobre as gimnospermas. As gimnospermas já são bem diferentes das briófitas e das pteridófitas por vários motivos. O primeiro deles é que elas foram o primeiro grupo de plantas a se tornar totalmente independente da água, o que foi muito importante para a conquista do ambiente terrestre. Isso aconteceu porque o gameta masculino das gimnospermas já estava no grão de pólen, e antes os anterozoides precisavam da água para nadar até a oosfera. Então, com o surgimento do grão de pólen, as plantas conquistam definitivamente o ambiente terrestre e não dependem mais de água para reprodução. Por ter o grão de pólen, as gimnospermas são consideradas fanerógamas, que já produzem semente e possuem órgãos sexuais visíveis, essas coisas, e também são chamadas de sifonógamas, porque o grão de pólen, quando ele chega no gameta feminino, ele desenvolve tubo polínico. E pela fecundação ocorrer através de um tubo, que é o tubo polínico, é chamada de sifonógama. Sifo porque vem de sifão, tipo um tubo. As gimnospermas, assim como as pteridófitas, são cormórfitas, ou seja, possuem órgãos verdadeiros. Então, elas também possuem a cera de cutina, que é a cutícula impermeável, possuem os vasculares, possuem raízes absorventes, possuem todas essas coisas. As gimnospermas são os pinheiros, as sequoias e as ginkgo-bilobas. Você com certeza já viu nos pinheiros uma estrutura um pouco diferente, que a gente chama de pinha, mas que na verdade cientificamente é chamada de estróbilo. Esse estróbilo, ele é como se fosse uma flor. Ele não é exatamente uma flor, mas é como se fosse uma florzinha, porque é nele que é formado o grão de pólen e a oosfera. O estróbilo, ele pode ser feminino ou masculino. Nas gimnospermas especificamente, tudo que é feminino vem com o prefixo mega e tudo que é masculino vem com o prefixo micro. Mas é por causa do tamanho mesmo. Das pinhas que são femininas, os estróbilos femininos, eles são bem maiores que os masculinos. Por isso que é chamado de mega estróbilo e micro estróbilo. Dentro dos estróbilos temos os esporângios, que através de meiose vão formar os esporos. Então são microesporângio ou mega esporângio, que vai formar os micrósporos ou os megásporos. Os megásporos vão dar origem às zoosferas dentro dos arquegônios, que é onde guarda as zoosferas. É mais ou menos uma estruturazinha. É como se fosse um lugarzinho só para guardar a oosfera e deixar ela vivendo lá. E os micrósporos vão formar o grão de pólen. O grão de pólen, ele tem duas asinhas, ele é alado, para poder ser levado pelo vento, já que quem poliniza as gimnospermas é o vento. Tem até a ver com a época que as gimnospermas surgiram, que foi a época dos grandes répteis, enquanto as angiospermas, que tem a flor, surgiram na época das aves, onde já tinham muitos insetos pequenininhos, enquanto as gimnospermas tudo era muito grande. Inclusive as sequoias são muito grandes. E dentro desse grão de pólen você tem dois núcleos. Um é o núcleo espermático, que é onde está o gameta masculino, e o núcleo do túbulo. Quando ele chegar no megaestróbilo feminino, ele vai desenvolvendo o túbulo polínico e o núcleo espermático vai desenvolvendo o gameta masculino, que vai descer pelo tubo até a oosfera, onde vai ocorrer a fecundação. Essa fecundação vai gerar um zigoto diploide, que já é um mini esporófitozinho, e o arquegônio e o óvulo, o arquegônio e o óvulo que ficavam em volta da oosfera, eles vão dar origem à casca e ao endosperma. O endosperma, ele é um tecido nutritivo, haploide no caso das gimnospermas, ou seja, tem metade do número de cromossomos do embrião, que é formado com o resto do gametófito, e ele tem como função nutrir o embrião quando a semente for germinar. Então, quando ele ainda não tem raiz para absorver, só está começando a germinação, todos os nutrientes
semente precisa para crescer estão no endosperma para a fase inicial. Já a casca da semente ela é formada por uma parte do esporófito, então ela é diploide assim como o embrião que está dentro da semente. É um pouco difícil de diferenciar a fase do gametófito e a fase do esporófito na gimnosperma. Isso é porque tem o desenvolvimento endospórico do gametófito. O que é isso? O gametófito se desenvolve dentro do esporófito. Aí é um pouco complicado falar onde acabou o esporófito e começou o gametófito. Mas como o esporófito é a fase dominante, no caso das gimnospermas, é bem fácil saber onde está o esporófito. De gimnospermas é basicamente isso e eu vejo vocês na próxima aula.